A morte é a grande separação. Para o homem natural, representa o fim de todas as coisas, mas para Deus é o limiar da eternidade. Cada alma que deixa esse mundo segue por dois caminhos: a glória inefável da presença do Senhor ou as trevas exteriores do tormento sem fim. Não há um terceiro destino, não há neutralidade, não há escape. Jesus, o mestre da verdade, revelou o que ocorre no momento em que a alma se desprende do corpo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 22 e 23. Duas mortes, dois destinos. O rico foi sepultado com pompa e honra, mas sua alma despertou em um lugar de horror e angústia. Lázaro, que em vida foi desprezado, teve a sua alma escoltada por anjos ao seio de Abraão, um lugar de descanso e consolo. Aqui está a revelação que muitos ignoram. A morte não é um vazio. É um momento em que o espírito do homem é conduzido ao seu destino final. Os justos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, entram no descanso eterno. Os ímpios, aqueles que rejeitaram a Deus e viveram para si mesmos, despertam em tormento. Muitos zombam da existência do inferno, outros preferem ignorá-lo, mas a palavra de Deus é clara: o inferno é real e seu horror é indescritível. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor te entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre. Marcos 9, 43 e 44. Jesus nos descreveu o inferno como uma metáfora, mas como um lugar de tormento eterno, onde a alma não encontra descanso. O inferno não é um lugar de festas, como alguns blasfemadores dizem. É um lugar de choro, de remorso, de sofrimento incessante, onde os ímpios pagarão eternamente por sua rebelião contra Deus. O rico da parábola não foi condenado por ser rico, mas porque viveu sem temor ao Senhor. Agora ele clama por uma gota de água para refrescar sua língua, mas sua súplica é inútil. Aqueles que ignoram o chamado de Deus na vida não encontrarão misericórdia na morte. Se há um inferno para os que rejeitam a Deus, há também uma glória reservada para os que o amam. Jesus prometeu aos seus discípulos. Antes da obra redentora de Cristo, o seio de Abraão era um lugar de descanso no Sheol, onde os justos aguardavam a consumação da promessa divina. Ali os fiéis do Antigo Testamento repousavam separados dos ímpios, mas ainda não na plenitude da glória celestial. Porém, após a morte e ressurreição de Jesus, o seio de Abraão tornou-se o paraíso de Deus, como revelado ao ladrão arrependido na cruz, em Lucas 23, 43. Agora, as almas dos santos repousam sob o altar de Deus, como descrito em Apocalipse, clamando pelo cumprimento do tempo determinado para a primeira ressurreição. Apocalipse 6, versículos de 9 a 11. Tantos que morreram na antiga aliança, quantos redimidos em Cristo, aguardam o dia glorioso em que a morte será tragada pela vitória, e os corpos dos justos serão revestidos de imortalidade para reinar com o Senhor eternamente. O rico clamou a Abraão, pedindo que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo em água para aliviar o seu tormento, mas ouviu a terrível resposta: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas 16, 26. A escolha da eternidade é feita em vida, meu irmão. Após a morte, não há segunda chance, não há possibilidade de mudança de destino. O abismo entre o céu e o inferno é intransponível e o juízo de Deus é irrevogável. E como aos homens está ordenado a morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. A morte, porém, não é o fim, mas um início. Para uns será o começo da glória eterna,
para outros, o início do horror sem fim. A pergunta que ecoa na eternidade é: onde você passará a sua? Diante da realidade da morte e do destino eterno, não há espaço para indiferença. O tempo de buscar a Deus é agora. O tempo de arrependimento é hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. O rico esperou demais. Ele viveu como se nunca fosse morrer. Quando percebeu seu erro, já era tarde demais. Mas hoje, enquanto você ouve essas palavras, a graça de Deus ainda está disponível. O céu está aberto para os que se rendem a Cristo. O inferno aguarda os que rejeitam a salvação. E você? Para onde caminha sua alma?